Olá, eu sou Naruna Costa e quero que você seja muito bem-vindo à nossa série Salas de Sonhos, um espaço para celebrar a história da Era de Ouro das salas de cinema do centro de São Paulo, a famosa Cinelândia Paulistana. E já que este é o nosso primeiro episódio, eu gostaria de começar explicando que cada um dos 10 episódios das Salas de Sonhos é dividido em 2 blocos principais. O primeiro deles, nós lembramos que o cinema é feito de histórias. E para contar cada uma dessas saborosas histórias, nós teremos sempre a ilustre presença do nosso convidado, professor Máximo Barro. Historiador, pesquisador e professor de cinema do auge dos seus quase 90 anos, é dono de uma memória prodigiosa. O professor Máximo é uma testemunha ocular das inovações e transformações pelas quais as salas de cinemas passaram no século XX. No segundo bloco, nós lembraremos que as histórias são feitas de pessoas e contaremos com a presença de convidados muito especiais. Eles dividirão conosco as lembranças e memórias afetivas de suas experiências nessas salas que marcaram também a vida e os sonhos de gerações de cinéfilos. E ao final de cada episódio, é sempre bom lembrar que as pessoas são feitas de sonhos. E não poderíamos deixar de mostrar alguns depoimentos de pessoas anônimas das ruas da nossa cidade e suas lembranças no escurinho do cinema. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa viagem. Neste primeiro episódio, o professor Máximo Barro irá contar a história do lendário Cinearte Palácio. E no segundo bloco, o nosso entrevistado será o conceituado e queridíssimo crítico de cinema, professor e cineasta Celso Sabadin. Tenham todos uma ótima sessão. Os cinemas mudos, pelo menos no Brasil, foram sempre adaptações de coisas já existentes. Demorou muito, e isso nasceu na França, o conceito de como deveria ser uma plateia para cinema. O Cavalcanti escreveu muito sobre isso na época que ele estava no meio desse grupo, de se mudar. Eles diziam, o prédio dos Correios e Telégrafos é diferente do prédio da ferrovia. E o cinema também tem que ser diferente dos dois. Então o cinema podia ser quadrado, redondo, retangular, aquilo que bem entendesse, desde que tivesse um projetor lá e um pano branco do outro lado, era chamado de cinema. No Cine Poeira, o nome de Cine Poeira pejorativo vem desse cinema, onde as pessoas entravam, tinha um monte de cadeira, ele pegava a cadeira e ia sentar no lugar que ele bem entendesse. Nunca eles sentavam perto da geral, porque o pessoal fumava e jogava o cigarro para entrar aqui neles. Quando entrava 3, 4 pessoas, era barulhento, porque ele não tinha mais tapete. Então você andava na madeira, entrava assim, coisa. E às vezes tinha gente que reclamava do barulho, então essas pessoas passavam a andar na ponta dos pés. Os outros cinemas, de bairro principalmente, não deviam ser diferentes. Cinema de bairro de domingo era alguma coisa... Eu nunca vi nenhuma pessoa, nenhum escritor brasileiro usar a descrição de um cinema de bairro. Você sabia que existia um cinema por causa do barulho que vinha de lá, da coisa. A garotada toda, principalmente quando estava passando os seriados, como o ursinho correndo, o cavalo que tinha que passar não sei quantos metros para o outro lado, e a ferrovia que ia pegar não sei o que lá, aquilo tudo era acompanhado com gritos e os pés juntos. Você ouvia a distância, lá deve ter um cinema. Pelo ruído. Eu estava assistindo uma vez no Cine Marconi um filme e tinha um que estava do lado do bandidão. Aí eu falei, boca, não é que era o bandido? Ele dizia, eu adoro bandido. E tinha o filme correndo, e você ouvindo toda uma participação paralela dessas coisas todas, né? Era efervescente
o cinema de bairro, principalmente a geral do cinema de bairro, né? Isso muda com o Arte Palácio. Quando o Arte Palácio foi feito, o engenheiro que fez os 3 ou 4 andares para serem usados, acho que ele foi feito para ser usado como escritório e não como dormitório, como apartamento. Ele já foi pensado para embaixo ter um cinema. Essa é uma das coisas, né? Que o Rino Levi fez o total e já pensou, aqui não é para ser um açougue, uma loja ou qualquer coisa, aqui vai ter um cinema. Do outro lado contam que havia um distribuidor que tinha muito poucas casas de exibição de filmes e que sabia como era desgostante para os alemães verem tão poucos filmes. Os filmes, excetuando os filmes americanos, o país que mais tinha público não era nem italiano, principalmente São Paulo, que era uma área italiana, e nem francesa, que era uma área dos intelectuais. O que mais tinha público eram os filmes alemães. E isso desde sempre, porque meu pai dizia que quando ele era projecionista no cinema mudo, ele dizia que as salas enchiam quando os filmes eram dinamarqueses ou suecos. Depois, em consequência disso, vai começar o cinema alemão, né? Com o expressionismo. Contam que o dono de uma distribuição e tudo mais, ele pegou o Zeppelin, foi para a Alemanha, e lá ele conseguiu o dinheiro e a planta para ele fazer um cinema em São Paulo, onde só passasse filmes alemães. E se por acaso estivesse em falta de algum filme, só sim entraria o filme brasileiro, americano, aquilo que fosse. Ele deve ter assinado um contrato de que a participação maior seria alemã. Portanto, os alemães não ficariam na firma, porque os norte-americanos faziam isso. Eles tinham força para dizer o filme alemão vai ser depois, né? E já com um cinema assim, as coisas andavam de outra maneira. O Rubens Biafora me disse que nunca foi mandado para a Alemanha nenhum tostão de tudo aquilo que rendeu em São Paulo. Porque para eles era muito mais interessante ter um filme propaganda do que receber bilheteria. Não nos esqueçamos que lá era uma ditadura, que não tinha nada de capitalista. O UFA foi inaugurado com Boccaccio, que era uma opereta adaptada ao cinema com todas as músicas, do Franz Lehár, parece que era a opereta, e depois vieram 3 ou 4 filmes alemães seguidos e mais um filme americano e outras coisas. Isso foi até o momento que o Brasil declarou guerra. Ali ele mudou para Arte Palácio, que era o nome da empresa desse italiano que foi para a Alemanha e lá conseguiu todas as coisas. O Arte Palácio foi também o nosso primeiro cinema popular, principalmente nas segundas-feiras. Mesmo que você estivesse projetando Ponta Preta na tela, tinha gente dentro do cinema. Parece que era uma função religiosa, né? Segunda-feira, Arte Palácio. O público do Arte Palácio não primava por um diploma universitário. Tinha um jornal mexicano que era anunciado de uma maneira que eu nunca entendi por quê. Era uma bolinha que estava no canto da tela, ela levantava-se, né? Quando ela chegava no centro da tela, ela se expandia numa horizontal e aí você via o nome da produtora. Não tinha jeito. Todas as vezes que aquela bolinha subia, alguém lá de cima gritava: "Entra Baltazar", que era o grande centroavante do Corinthians que marcava todos os gols de cabeça. A gente não via isso no Cine Ipiranga ou no Cine Marabá. Ou passou muito tempo para ter um público que lá fizesse isso. Eu nunca ouvi. Quando o Rino fez o cinema, ele fez um cinema baseado em fontes. Então, em qualquer lugar que você sentava, você enxergava a tela. Não tinha cabeça na tua frente. Em qualquer lugar que você sentasse, você ouvia.
e no Teatro Municipal não se ouvia em todos os lugares. Quando ele foi feito a reforma, foi feito por um italiano, em 1954, a primeira coisa que ele disse, mas vocês ouvem sentado lá? Lá não se ouve, a gente ouve aquela coisa quando se sentar aqui. O UFA e depois Arte Palácio, ele foi o cinema que mais estava avançado em relação a como a gente atrair o público. O público são mariposas que vão são guiados pela luz. Ele fez uma grande platibanda com luzes verticais que iluminavam todo o chão. Então, assim como você no bairro sabia que existia um cinema popular por causa do barulho, na Avenida São João você sabia onde estava o cinema por causa da fonte de luz. Tinha mais luz do que qualquer loja. Havia uma cortina escura antes de começar o primeiro degrau e outra antes de terminar o último degrau. Essas cortinas eram funcionais porque a luz, durante o dia, que emanava da rua, podia atravessar a tela. Então, apesar da tela estar num ponto mais alto que a rua, o Rino preocupou-se em fazer 2 obstáculos para que a luz não atravessasse. A nossa retina, que vinha do lado da rua, ela começava a se adaptar. E depois, então, aqui dentro, onde precisava reinar o escuro absoluto, apenas iluminada pelo facho de luz que começava estreito e abria-se totalmente na tela. Estamos nos escombros do Cine Arte Palácio. Ele está já fechado há muitos anos. Ele não serviu para a igreja, não serviu para recepcionar carros como estacionamento e outras coisas. Também não foi derrubado porque em cima havia locação. E ele está nu de um jeito que eu nunca vi na vida. Quando eu frequentei essa sala, no mínimo, sempre tinha metade da lotação. Noite de festa em São Paulo. Na data da fundação da cidade, como faz todos os anos, a Panfilmes lança a sua mais recente produção, O Corintiano. Verdadeira multidão de fãs impediu por várias horas o trânsito da Avenida São João para ver e aplaudir Mazzaropi, o grande ídolo do povo brasileiro. Recebendo cumprimentos de uma legião de fãs, Mazzaropi, com muita dificuldade, conseguiu chegar ao palco do Cine Arte Palácio, onde o aguardavam atores e técnicos que participaram de O Corintiano. Cumprimentado pelo vice-governador do estado, Dr. Hilário Torloni, e pelo deputado federal, Dr. Ítalo Fittipaldi, Mazzaropi, sob intensos aplausos, agradeceu comovido as manifestações de carinho que sempre tem recebido do público, não só de São Paulo, como de todo o Brasil. Carinho e aplausos amplamente compensados pelas emoções, alegrias e gargalhadas que o corintiano proporcionou ao público presente. Festa que foi uma verdadeira e espontânea consagração de Mazzaropi, o maior cômico da América do Sul. Os filmes do Mazzaropi eram lançados lá. O Mazzaropi fazia questão, dia 25 de janeiro ou dia 7 de setembro. O Mazzaropi tinha suas datas. Eu vi ele falando com o Júlio Lorente e tudo mais, dizendo, pois é, doutor Júlio, no dia 25, né, tem o nosso filme que vai sendo feito, etc, etc. E quando ele fez o primeiro filme colorido, eu não montei nem nada, mas eu estava lá, ele me chamou para alguma coisa que eu não lembro,
Então ele disse, pois é, doutor, isso. E agora o nosso filme é colorido, então, portanto, o nosso ajuste não é mais de 50%, é de 60%. Ele disse até o número e tudo. E o outro lado aceitou, porque sempre era um grande negócio, menos com 60%. São Paulo vibrou na sua data máxima. Homenageando a fundação da cidade, a Pan Filmes ofereceu, como fazem todos os anos, a sua mais recente produção, O Puritano da Rua Augusta. Grande massa popular impediu o trânsito na Avenida São João para ver e aplaudir os artistas e convidados que compareceram no Cine Arte Palácio na noite da estreia. Mazzaropi, o mais querido cômico do cinema brasileiro, aplaudidíssimo, com muita dificuldade conseguiu chegar ao palco do cinema, onde Silvio Santos, o popular cartaz da televisão, apresentava o elenco do filme, onde se destacam Marli Marley, Marina Freire, Elizabeth Hartmann, Júlia Kovacs, Carlos Garcia, Edgar Franco, Darla, Henricão e o menino João Batista de Souza. Agradecendo comovido os aplausos e o carinho que o público tem sempre dispensado a seus filmes, Mazzaropi prometeu para o futuro novas e grandes realizações. Mas todo esse aplauso e carinho foi logo em seguida compensado, pois o público presente se divertiu e riu a valer com a engraçadíssima criação cômica de Mazzaropi em O Puritano da Rua Augusta. O Arte Palácio era desejado por todos os produtores brasileiros. Eu ouvi de um deles dizendo, nós estávamos numa reunião na prefeitura, e aí ele disse, sim, porque nós todos queremos estrear no Arte Palácio, não é? E era verdade. Todo mundo brigava para ter o Arte Palácio, porque sabia que você tinha aquela renda que você sabia que ia ter. Por mais pobre, por mais insignificante, por mais enjeitado que fosse o teu filme, ele ia fazer aquela renda do público fixo do Arte Palácio. Bom, também tem o preço. Naquela época, o cinema custava $0,25. Hoje, é diferente. E mais ainda, isso era imposto pelo governo federal. Não era a prefeitura, não. Era o governo federal que dizia, pode subir a carne, pode subir o preço da casa, etc. Não pode subir o preço do bonde e o preço do cinema. Meu nome é Celso Sabadinho, sou jornalista, crítico de cinema, professor de cinema na Universidade de São Judas. Nasci em 1958, respiro cinema há mais ou menos uns 40 anos, por aí. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu não lembro, mas muito provavelmente deve ter sido no Cine Riviera, na Avenida Lins de Vasconcelos, no bairro do Cambuci, porque a gente morava lá e era o cinema do nosso quintal, entre aspas, né? A família toda costumava frequentar o Riviera, que depois virou uma concessionária Volkswagen, que depois virou uma igreja que desabou, matou várias pessoas e até hoje está lá só a fachada do Cine Riviera e por dentro está desabada porque está embargada a obra lá, alguma coisa por aí. E eu me lembro que eu fiquei muito marcado, por exemplo, com o Pinóquio. Foi uma das primeiras grandes sensações de medo no cinema, de ver aqueles meninos virando burrinhos, né? E eu ficava pensando, meu Deus, será que eles vão ser burrinhos para sempre? Será que eles vão voltar a ser garotos? Tal? É uma das primeiras lembranças de cinema assim, que eu tenho, o medo de ver Pinóquio. A sensação da sala de cinema, eu acho que é uma sensação que eu tenho até hoje. O momento em que as luzes se apagam e começa a ter um pouquinho de silêncio e que vai entrar uma imagem na tela que a gente ainda não sabe qual é um momento, eu diria que é mais do que mágico, Paulo, eu diria que é um momento religioso até, sabe? Aqueles segundos de vai começar, né? E tem a ver com a sala, né? Sempre tem a ver com a sala, a dimensão da sala, o escuro da sala,
o social da sala, né, de ter várias pessoas e todas irem baixando a voz, é uma sensação indescritível. Até hoje eu tenho isso quando eu vou no cinema. Porque eu fui moleque numa época que não existia VHS, não existia vídeo. Então, para você ver um filme como um filme deve ser visto, era só no cinema mesmo. Na televisão passava pequeno, né? Muitas vezes preto e branco, cheio de comerciais, não é a mesma experiência. Então, é uma coisa mesmo das pessoas daquela época, meio que todo mundo ia ao cinema, e eu também ia ao cinema, e isso sempre me provocou um encantamento muito grande, desde de moleque. Mas eu tinha aquela visão de cinema, a visão que todo mundo tem, de ir lá, ver um filme, gostou, não gostou, ponto, acabou, né? Quanto mais eu fui me apaixonando por cinema, mais eu tinha a intenção de pesquisar sobre isso, né? Pô, esse diretor, quem é? O que é um diretor de filme? O que é um roteirista? E eu comecei a pesquisar isso por mim mesmo. Ainda molecão, não existia internet, não existia nada disso, de xereta, né? E chegou aquele momento de você decidir o que você quer fazer da vida profissionalmente, né? O tal do momento do vestibular. Eu falava, puxa vida, fazer cinema deve ser uma coisa muito legal, mas não sei, na minha cabeça era uma coisa muito distante. Isso foi final dos anos 70, né? Uma coisa muito distante para um moleque, classe média ali, fazer cinema era uma coisa de gente muito rica, enfim. Mas eu tinha outra grande paixão que eu tenho até hoje, que é o jornalismo, né? Sempre tive muita paixão pelo jornalismo, sempre gostei muito disso, de pesquisar, de escrever. Aí eu falei, acho que dá para juntar as duas coisas. Eu acho que dá para ser um jornalista da área de cinema. Todo mundo fala, o crítico de cinema é um cineasta frustrado. É o cara que não conseguiu fazer filme, foi falar do filme dos outros, né? E eu discordo disso, eu acho que não é por aí. Eu sempre fui muito feliz como crítico de cinema e como repórter de cinema, frequentando festivais, enfim, vivenciando esse lado do cinema do ponto de vista jornalístico. Até o momento em que caiu no meu colo a oportunidade de fazer um filme. Porque, como jornalista, eu fazia várias matérias de cinema, claro, várias críticas, e também trabalhava como assessor de imprensa em vários filmes. E eu estava fazendo assessoria de imprensa do filme O Menino da Porteira, a refilmagem, que foi com o Daniel no papel principal, né, com o cantor Daniel no papel principal. E o produtor daquele filme é o Moraci Duval. Aí fizemos o trabalho da assessoria de imprensa, beleza. Quando estava terminando, quando estava quase para estrear O Menino da Porteira, o Moraci chega para mim e fala assim, agora nós vamos fazer um filme sobre o Mazzaropi. Isso foi 2009, porque 2012 será o centenário do Mazzaropi e eu quero fazer um filme sobre o centenário do Mazzaropi. Eu falei, pô, Moraci, nossa, maravilha, ótima ideia, eu faço a imprensa para você, faço a assessoria de imprensa para você. Ele fala, não, eu quero que você me faça o roteiro. Eu falei, o roteiro, será que eu sei fazer um roteiro de longa-metragem? E o Moraci meio que percebeu que ia ser uma coisa, primeiro, muito cara, e segundo, impossível de fazer em apenas 3, 4 anos, que é um projeto muito grande para a produtora dele. Aí eu falei assim, Moraci, vamos fazer um documentário? Ele falou, eu não gosto de documentário, não é minha praia, eu acho que eu vou abortar esse projeto. E eu estava com toda aquela pesquisa de Mazzaropi já feita, né, todo aquele entusiasmo com Mazzaropi. Aí eu falei, Moraci, eu posso pegar esse embrião de projeto e levar para uma outra produtora para fazer um documentário? O Moraci falou, fica à vontade, eu não quero fazer documentário, aí fica à vontade, pô. Mazzaropi 100 anos não é uma ideia minha, né? Mazzaropi 100 anos é um fato, né? E levei para o Edu Felistock. E o Edu Felistock gostou, né? Falei, olha, Edu, eu estou com esse material aqui, contei toda essa história para ele. E ele falou, pô, beleza, vamos fazer, tal, não sei o quê. Aí eu falei para o Edu, você dirige? Ele falou, não, você dirige. Só que aí acontece aquilo que você conhece muito bem, até melhor do que eu, o bichinho do cinema te picou feio, né? Ele já tinha me picado como jornalista, ele me picou como cineasta também. Aí, sei lá, né? Tem projetos aí de fazer outras coisas, mas vamos ver o que acontece. Então, a minha trajetória é essa.
Eu acho que essa época em que todo mundo ia ao cinema era muito importante porque havia os cinemas de bairro, né? E quando eu era moleque, tinha vários cinemas. Eu tinha, por exemplo, eu morava no Cambuci, eu tinha 3 cinemas que eu podia ir a pé, que era o Riviera, o Lins e o Clímax. E tinha alguns cinemas também que pegavam um ônibus, 10 minutos, estava lá. Tinha o Jamor, na Vila Mariana, o Cine Cruzeiro, no Largo Ana Rosa. Então isso facilitava muito o hábito de ir ao cinema, né? Eu estava lendo a biografia do Woody Allen, moleque, nos anos 40, em Nova York, ele fala que ele tinha 41 cinemas que ele podia ir a pé, o Woody Allen. Então você imagina o que é isso para a cinefilia de um país, o que é isso para o mercado de um país. Eu diria que o cinema brasileiro hoje passa por uma crise muito grande por falta de público e por falta de salas. Na verdade, eu nem sei se é o cinema brasileiro, mas é o cinema não blockbuster, né? O cinema europeu passa por isso, o cinema independente de qualquer país passa por isso, mas hoje a gente tem uma concentração de pouquíssimos filmes em muitas salas. Então o que acontece? O filme brasileiro, vamos falar especificamente do filme brasileiro, ele entra numa sala de cinema, ninguém fica sabendo, porque também não tem muita verba para divulgação, muitas vezes não tem verba nenhuma de divulgação, e o filme entra em cartaz, sai de cartaz, aí você vai ver o resultado. Aquele filme teve, em toda a carreira comercial dele, 150 pessoas, 400 pessoas, 15 pessoas. Então até falei brincando que o cinema brasileiro não tem mais público, né? Ele tem testemunha, né? Porque um filme que visto por 10, 20, 30, 200 pessoas no cinema, não é nada. Eu sou otimista em relação ao futuro do cinema. Quanto mais eu estudo história, mais eu percebo que a história é cíclica, né? As coisas têm seus períodos de baixa, mas depois elas voltam, né? Pra você ter uma ideia, os Lumière inventaram o cinema em 1895. 5 anos depois, os próprios Lumière falaram: isso aí não vai dar mais nada, isso aí já tinha o que tinha que dar, né? Os próprios caras que inventaram o cinema, né? Então, a cada novidade, matam o cinema. Quando inventaram a televisão, agora acabou o cinema. O cinema entrou numa baita crise mesmo naquela época, mas quando inventaram a televisão, falaram que agora ninguém mais ia ao cinema. Continuou. Aí inventaram o VHS, falaram que ninguém mais ia ao cinema. Continuou. Aí o DVD, enfim, todas as novidades tecnológicas vão matando o cinema. As novidades não matam a linguagem, as linguagens permanecem. Então, por exemplo, quando você inventa um DVD, por exemplo, você matou a técnica do VHS, aí o VHS morre, mas você não matou a linguagem do filme, do cinema. Então a linguagem do filme permanece. Você falou muito bem colocado, e eu compartilho da sua opinião, que o cinema realmente é uma religião, né, para a nossa tribo, assim. Dentro desse conceito religioso, você teve alguma experiência, alguma coisa que você estava assistindo e você tinha a noção perfeita de que aquilo estava mudando a tua vida? Assim? Eu tive uma experiência, podemos dizer assim, transcendente, muito forte mesmo, quando eu fui ver a Lista de Schindler. E foi uma coisa interessante, porque não foi exatamente pelo filme, né? O filme eu acho ótimo, acho fantástico, mas não foi exatamente pelo filme. Na medida que eu estava vendo o filme, né, e eu fui percebendo a importância daquele filme, eu fui percebendo acho que a importância mesmo é a palavra do filme, me veio uma sensação assim: nossa, o Spielberg é um cara que, a partir desse filme, ele pode morrer. Ele já pode morrer, ele tá completa a obra dele. Está completa a obra dele como pessoa, está completa a obra dele dentro dos princípios que ele tem, né? Que ele é extremamente ligado à questão judaica. Então está completa a obra dele como cineasta. O cara que faz um filme desses, com essa importância, com esse peso, né? Com essa dimensão, ele pode falar: agora eu estou satisfeito. E isso me deu uma crise de choro muito grande. E eu não estava chorando pelo filme, não estava chorando pelos campos de concentração, pelos judeus, não era isso. Era coisa do artista, sabe? De você ver na sua frente, se desenrolando numa tela na sua frente, a complementariedade de uma obra artística, o ápice de uma obra artística. Aquilo me emocionou demais dentro do cinema. O que é cinema para você? O que é cinema para mim? Eu vou te responder com um exemplo. Se eu fico um dia sem almoçar,
não é uma coisa que pese no meu dia. Pô, nossa, hoje eu estava correndo tanto que eu não almocei. Se eu fico um dia sem tomar banho, tudo bem, amanhã eu tomo. Se eu fico um dia sem ver um filme, eu vou dormir com uma sensação de que alguma coisa está errada naquele dia. É realmente um pedaço de vida, um oxigênio que eu preciso. Eu preciso ver filme. Nem precisa ser filme bom. Eu preciso ver filme uma vez por dia. É um vício. Cinema para mim é um vício. E o que é uma sala de cinema para você? Uma sala de cinema, para mim, é o templo onde eu exerço a minha religião. Eu não tenho uma religião formal escolhida, né? Não há nenhuma religião formalmente que eu acompanhe, mas o cinema é como se fosse uma religião para mim. Né? O que é religião? Né? Religião vem de religare, né? Você se religa, você se conecta com alguma coisa superior de onde você veio para onde você vai. Eu não sei de onde eu vim nem para onde eu vou, aliás, ninguém sabe. Mas eu me religo com emoções, eu me religo com sensações, eu me conecto com arrepios, com risos, com choros nesse templo chamado sala de cinema. Isso para mim é uma sala de cinema onde eu vou exercer a minha religião, que é o filme. Obrigado, velho. Obrigado você, cara. Valeuzão, valeuzão. Naquele tempo, inclusive, a gente chamava de office boy. Os office boys saíam fazer os trabalhos, acabava o trabalho mais cedo e ia para o cinema, né? Fazer uma horinha, né? Sempre todo cinema tinha uma lanchonete, certo? Tomar um refrigerante, comer uma pipoca, né? Cachorro quente. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Eu me vestia de homem, assim, porque eu não queria chamar a atenção, né? Porque eu vim do cinema sozinha é meio complicado, né? Eu achava. Então eu punha um sapatinho meio masculino, meu cabelo era mais crespo, eu não alisava na época, então vinha de blequinho, né? Jaqueta, então eu vinha realmente disfarçada, para não chamar a atenção no cinema. E aí assistia meu filme tranquila. Primeiro, O Bebê de Rosemary, do Polanski, assim que foi lançado no Brasil. E eu me lembro que eu morri de medo, né, com esse filme. Aos 8 anos de idade, eu fui com a minha tia Marianinha e minha mãe assistir em 2001 Uma Odisseia no Espaço. E elas pouco compreenderam e até mesmo ficaram um pouco chocadas pela história. Foi uma história que não estava além da época delas. A praça havia as paqueras, daí iam ao cinema assistir o filme. Então as pessoas eram mais próximas, se comunicavam mais. Nós estamos muito distanciados devido à informatização, né? A informática de um modo geral